É a comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada do Rio de Janeiro, Tony, com 2 carros. Ele chegou ali, prezado Abílio, com 2 carrinhos, ou seja, está tudo armado já com tráfico de drogas. Galera do CPX está, ó, pode chegar que está na boa. E será que ele vai lá pedir o recadastramento das armas do vagabundo? Não. Ele vai lá dar a segurança. Deputado Glauber Braga, 1 minuto no microfone de à parte. É engraçado, presidente, porque o deputado Eduardo Bolsonaro, sempre que tem a oportunidade, tenta criminalizar alguma comunidade do Rio de Janeiro. Só que a maior apreensão de armas e de fuzis foram feitos a partir da pista de onde? Do condomínio do pai dele. A grande apreensão de cocaína estava onde? No avião do pai dele. Ora. Está querendo enganar a quem? Ele está aqui no plenário, então ele tem que responder o seguinte: já devolveu o colar, já devolveu o relógio e os outros itens de R$400 mil que o seu pai levou para casa, porque isso, deputado Eduardo Bolsonaro, é corrupção. Vocês têm que responder exatamente por isso. Devolva aquilo que levaram. E aí, Guga, vou começar com você. Glauber Braga jantou o 03, literalmente, né? Nossa, jantou o bananinha, o Glauber Braga. Foi lindo de assistir isso, né? Ele realmente escancarando na cara desse filho do presidente, que representa toda essa elite preconceituosa do país, quais são e quem são os verdadeiros criminosos, né? Que o Eduardo Bolsonaro estava ali criminalizando as pessoas que moram no complexo da Maré. São 150 mil pessoas que moram ali e ele trata a todos como se fossem criminosos. Tenho certeza que proporcionalmente há muito mais criminosos lá no Vivendas da Barras, no condomínio da Barra da Tijuca, onde vive a família Bolsonaro. Inclusive, como relembrou o Glauber, foi a partir dali que se teve a maior apreensão de fuzil do Rio de Janeiro. E também tem a história, claro, dos vizinhos de Jair Bolsonaro, que são os assassinos da Marielle, são daquele mesmo local. E também a história, também relembrada pelo Glauber, do tráfico de cocaína em avião da FAB, que estava servindo ao presidente. Então, é muita cara de pau esse sujeito tentar fazer um ataque a quem mora numa periferia, ou a quem mora numa favela, ou a quem mora numa comunidade que não tem o Estado atendendo da maneira como deveria atender. E aí esse sujeito tenta fazer esse discurso elitista, e aí leva na lata dele essa resposta maravilhosa e a cobrança ainda por cima desse escândalo das joias que a família Bolsonaro tentou surrupiar também. Então, foi aquele momento assim que a gente vibrou, sem dúvida. Helder, esse é o famoso contra-ataque de efeito. É um contra-ataque de efeito do Glauber, com certeza. Aliás, o Glauber e a Sâmia, que são um casal, né? Os dois sempre vão muito bem nessas discussões. Eles costumam jantar, como você se referiu aí ao termo utilizado pelos jovens, mas sim, eles jantam mesmo, os parlamentares de extrema-direita, e ontem tivemos o Rogério Carvalho fazendo o mesmo com o Sérgio Moro. Então, tá rolando, no momento, uma reação, pelo menos da esquerda, nesse sentido, de não ouvir calada a extrema-direita, e eles fazem acusações muito graves. O que o Eduardo Bolsonaro falou hoje é uma acusação muito grave. É você imputar crime ao Flávio Dino, imputar crime à esquerda de modo geral. E ele sabia que era, sim, um compromisso oficial do ministro, e mesmo assim tentou criar essa narrativa falsa, porque depois isso é espalhado como fake news pelo WhatsApp e cola, tá? Porque a gente tá aqui também comemorando o contra-ataque do Glauber, mas a edição que eles quiserem, eles soltam no WhatsApp e as pessoas compram de outra maneira. Da mesma maneira que acontecia aqueles debates, a Gabriela Prioli com Caio Coppola, na nossa visão, a Gabriela, né, jantava o Caio, mas no WhatsApp de direita, era o Caio que jantava a Gabriela. Então eles já fazem isso de caso pensado,
porque eles sabem que vai dar eco lá, o Flávio Dino vira um criminoso no WhatsApp, no Facebook, e não tem retorno. Ainda bem que o Glauber Braga não deixou essa bola rolar indefinidamente e foi lá e falou em cima, o que repercute na mídia oficial e que dá menos chance para eles criarem história em cima dessa visita, né, desse compromisso oficial do Flávio Dino ontem. Chico, já quero te ouvir, mas o próprio ministro Flávio Dino postou no Twitter hoje pela manhã. Vamos dar uma olhadinha no tweet? Olha lá. Soube que representantes da extrema-direita reiteraram seu ódio a lugares onde moram os mais pobres. Essa gente sem decoro não vai me impedir de ouvir a voz de quem mais precisa do Estado. Não tenho medo de gritos de milicianos nem de milicianinhos, Chico Sá. Pô, perfeito, Flávio Dino ali na lata. Como o Helder falou, é muito importante que a esquerda tenha essa reação. Ali pode ser um drama, um teatro, mas é importante marcar presença e não deixar os caras passearem como passearam ao longo dos últimos anos. E o Flávio Dino ele é alvo preferencial do bolsonarismo há muito tempo. Eu lembro do pai do ex-presidente, do Jair Bolsonaro, atacando o Flávio Dino como dos governadores paraíbas, esse é o que eu menos gosto. Assim, aquele preconceito pesado contra o Nordeste e era sempre focado na figura do Flávio Dino durante a pandemia, porque o Flávio Dino estava à frente do consórcio do Nordeste. Então, o Flávio Dino é um alvo, e agora, como é um ministro muito forte, muito poderoso no governo Lula, vai continuar sendo alvo da milícia. Mas tem que ir lá, tem que ir nas comunidades e fazer o trabalho certo que ele está fazendo, e é por aí. E olha o que saiu no site do jornal O Estado de São Paulo. O vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do Republicanos, o filho 02 do Jair Bolsonaro, esteve no gabinete pessoal do pai, no Palácio do Planalto, ao menos 141 horas entre outubro de 2019 e junho de 2021. Os dados foram obtidos pela agência de dados Fiquem Sabendo, por meio da Lei de Acesso à Informação. Em um único dia, que foi dia 16 de junho de 2020, o vereador permaneceu quase 13 horas ininterruptas no Palácio. Queria começar com você, Helder. Estaria, então, Carluxo criando um novo cargo, que seria, então, o vereador federal? Olha só, hein? Vereador federal. Ele criou esse cargo ainda em 2019, no primeiro ano do mandato do Bolsonaro. Era muito comum ver o Carluxo em Brasília. Depois, outros seguiram o mesmo rumo do Carluxo, tá? Pelo Brasil inteiro. O Nicolas Ferreira foi um grande discípulo do Carluxo, foi vereador federal e, digo mais, ele foi vereador internacional. Ele quase foi um diplomata. Enquanto ele estava como vereador de Belo Horizonte, ele viajou para a Inglaterra, tomou vacina para ir para a Inglaterra numa palestra, num manifesto contra a vacina. Ele tomou vacina para ir até lá. E hoje temos vários. A gente tem o Fernando Holliday aqui na Câmara de São Paulo, né? Em Maringá, não, em Londrina, me desculpe, tem a Jessicão Opressora, que é uma outra figura que está tentando cavar um destaque. Então, o Carluxo, ele fez escola, de fato. Ele deu mais expediente lá em Brasília do que na Câmara do Rio. E eu sempre peço para as pessoas que são eleitores ou não desses vereadores federais que cobrem eles nas redes sociais. Quando eles começarem a falar de pautas federais, pautas internacionais, pergunte para o vereador: vereador, e o buraco de rua depois da chuva? Vereador, e o bueiro entupido no meu bairro? Porque as atribuições deles não são essas, não são de cobrar o governo federal, e muito menos, no caso do Carluxo, de estar em Brasília dando expediente por 13 horas. O que ele não faz no Rio, hein? O que ele não faz no Rio. Não faz, né? Só prova que ele era o chefe do gabinete do ódio, que funcionava dentro do Palácio do Planalto. Isso prova a chefia, o comando. Ele ia lá para comandar aquelas operações de ódio mesmo de dentro do gabinete e apitar no ouvido do pai, né? Porque ele, na real, ele governava junto com o pai, principalmente no começo do governo. Depois ele foi pegando mal, ele foi se afastando um pouco, mas era ele e os pastores do MEC. Todo mundo morou dentro do Planalto nesses últimos 4 anos. Né? E Guga, Rio de Janeiro, né, precisa tanto dos seus vereadores, né, da representatividade, de tantas mudanças, e aí você vê um vereador em Brasília, quer dizer, acho que nem o contribuinte está muito ligado nisso, né, até para poder cobrar. Supostamente trabalhando a 1.100 quilômetros de distância de onde deveria
presencialmente estar, e como pontuou o Chico Sá, isso demonstra que ele era o chefe do gabinete do ódio. Ele passou na contagem do Estadão essas 141 horas, mas essa contagem é entre outubro de 2019 e junho de 2021. O Metrópolis também tinha pedido, via lei de acesso à informação, esses dados, e conseguiu de um ano. No ano de 2022, o Carlos Bolsonaro ficou 394 horas no Planalto, nesse período. E ele visitou o local, o Palácio do Planalto, em 2022, 71 vezes. O ano tem 360 e poucos dias, ele visitou 71 vezes o Palácio do Planalto, foi lá até em dias em que o Bolsonaro não estaria ali. Ou seja, ele tinha... E para quê, né? A gente fica perguntando por que, que o pai escondeu, por que, que o papai escondeu, que estava sob sigilo as visitas dos filhos, né? Escondeu porque se você faz uma checagem do momento que ele estava lá e o que aconteceu naquele dia, você consegue linkar as coisas. Por exemplo, no dia que o Bolsonaro fez aquele gesto da falta de ar da pandemia, ele passou 10 horas ali, ou seja, estava no computador, provavelmente, usando só o computador, mas ali, 10 horas no computador, fazendo o serviço dele, de chefe do gabinete do ódio. Então, ele estava em dias que eram cruciais para o Bolsonaro, em dias de ataque, em dias onde eram espalhadas essas fake news. E se você faz esse cruzamento, você prova que ele é o chefe do gabinete do ódio e que ele estava atuando, fazendo isso. Por isso que eles tentaram esconder. E agora isso aí está escancarado. E a gente vê que o pai tenta sempre passar o pano para os filhos, mas na verdade são os filhos que estão passando o pano para o pai, porque são os filhos que são usados pelo pai para fazer um trabalho sujo sempre, ou para abrigar algum Queiroz da vida, que também é alguém que faz um trabalho sujo para eles. Os filhos cometem os crimes juntos com o pai, mas os filhos também são muito laranja do pai. É isso que parece. E é mais uma história que mostra que o Palácio do Planalto era usado como guarita para essa turma do gabinete do ódio, né? E se você comparar com os outros filhos, o Jair Renan, ele foi lá bem menos, o Eduardo Bolsonaro também, e o Flávio Bolsonaro sequer foi. Então, esse sigilo, na verdade, era para resguardar o Carluxo. E só para finalizar, o que me surpreende é o tempo que ele passava lá, que às vezes eram 12 horas, 10 horas. Parece que ele trabalhou muito, né? Muito mais, inclusive, que o papai dele, que, segundo a média, que já foi aferido isso, trabalhou 4 horas por dia, em média, somados o tempo que ele passava em avião, se deslocando para de um país para outro, somado essas 12, 10 horas que ele passava em avião. O pai não trabalhava nada, e o filho estava lá usando o computador. Bom, que a gente vai falar do 01. Na verdade, quem vai falar do 01 logo mais aqui no Série Segunda Edição é o Guga Noblar, porque tem uma atrapalhada aí com o Flávio Bolsonaro num voo, depois você repercute para a gente. Bom, hoje o governador do Distrito Federal, o bolsonarista Ibanez Rocha, do MDB, voltou ao cargo após mais 60